O Líder, de A a Z, está disponível nos formatos impresso e digital nas principais lojas físicas e virtuais. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo com o autor e alguns dos seus convidados que estão aqui presentes conosco, nós vamos abrir a palavra para o presidente da Literary Books, o senhor Maurício Sita. Boa noite, senhor Maurício, seja bem-vindo. Boa noite, Débora, boa noite, Horácio, boa noite, Marcelo, o Mário que eu já vi, o Mauro que eu já vi, boa noite a todos. Eu quero dizer que eu tenho acompanhado o Marcelo desde o nascimento da carreira dele. A gente já publicou alguns livros dele, inclusive alguns livros em que ele foi coordenador editorial. E a gente tem acompanhado a evolução dele, porque ele está se posicionando no mercado como um grande escritor e está se posicionando como um grande palestrante. Então, para a literária é um grande orgulho ter o Marcelo com a gente, tê-lo como nosso escritor, e a gente está apoiando em tudo que é possível para que a carreira dele continue cada vez mais avançando, né? Aquela situação que você percebe que não tem mais volta. O Marcelo já está num ponto de estabilidade e de crescimento. O livro é um livro muito interessante. O que eu acho bom, inclusive nesse livro, é o seguinte: o Marcelo é jovem e ele fala de liderança bem atualizada, né? Seria diferente se eu fizesse um livro sobre liderança, talvez eu utilizasse conceitos já bem mais ultrapassados, inclusive. A despeito que eu continuo me atualizando, né? Não vou também me desmerecer aqui no ar, né? Mas para dizer o seguinte, essa situação do Marcelo, de mais jovem, de um executivo de uma empresa muito bem sucedido, de um estudioso, inclusive dessa área de liderança, fez com que o livro dele tivesse um conteúdo extraordinário. Eu fico muito feliz que a gente está ofertando para o mercado esse livro, e quem está acompanhando essa nossa live vai poder depois assistir no YouTube quantas vezes quiser, com certeza vai aprender muita coisa em função do bate-papo que a Débora vai fazer com o Marcelo, mas principalmente vai ter a oportunidade de comprar o livro e beber desses conhecimentos que são extraordinários. Muito obrigado a todos pela disposição. Débora, devolvo a palavra para você. Marcelo, um abração e muito sucesso, amigo. Obrigada, Maurício. Obrigada por suas palavras. Bom, gente, um livro é como uma gestão. Ele leva meses para ser escrito, revisado, registrado. Existe o envolvimento de uma série de pessoas e, por isso, eu gostaria de chamar para dar um depoimento sobre essa obra aqueles que tiveram o privilégio de fazer a leitura de prova do livro antes mesmo do Marcelo enviar aqui para a editora literária. Vamos começar a chamar uns dos nossos convidados que tiveram esse privilégio. A primeira que eu vou chamar é a Janaína Paz. Janaína, seja bem-vinda. Bom, boa noite, Débora, boa noite, Maurício, boa noite a todos. Marcelo, parabéns mais uma vez. Eu tive a oportunidade de estar mentorando o Marcelo nessa etapa da carreira dele. Eu sou muito feliz porque ele já passou por uma trajetória já bastante grande, como diz o Maurício Sita. Mas como eu falo muito do processo de gestão de marcas pessoais, de uma carreira conectada a um grande propósito, o Simonato, ele tem isso. Além dele ter um grande propósito de levar o conhecimento, a experiência que ele tem, né, da liderança na prática, sempre em todo o processo da mentoria dele, o foco dele sempre foi as pessoas. E ele não fala isso só em discurso, ele traz isso muito na prática. Então eu sou suspeita em falar, o livro é realmente grandioso, traz conceitos muito aplicáveis no dia a dia de todo líder, e mais uma vez, o Marcelo está de parabéns, porque entre discurso e prática, ele tem muita constância e muita congruência. Então o livro está magnífico. Eu tive a oportunidade de ler 3 vezes, tá, Maurício?
e Simonato. Perfeito, Janaína. Lembrando que a Janaína, ela falou que fez essa mentoria com o Marcelo, ela é mentora de carreira e estrategista em marca pessoal, estou certa? Exatamente. Certinho, Janaína, muito obrigada por suas palavras. Agora eu vou chamar o Mauro Moraes. Ele é escritor e palestrante comportamental. Mauro, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você, como é que foi, o que você achou do livro, essa observação que você fez antecipada. Boa noite, realmente o livro está fantástico. Eu conheço o Marcelo desde 2017, onde nós fizemos um treinamento de inteligência emocional. E não podia ser de uma forma diferente, porque o Marcelo, ele pratica e o que ele fala, né, o que ele escreve nos livros. E ele força muito esse ponto que o líder, ele precisa estar buscando melhoria contínua sempre. Então, ele estava lá, buscando conhecimento para trazer para nós, através dos artigos e livros. E quando eu comecei a conviver com o Marcelo, uma coisa me chamou a atenção, a sua alta produtividade. Eu lembro que eu mandei um áudio no WhatsApp para ele e perguntei, Marcelo, como que você consegue fazer tantas coisas? Ele me respondeu com apenas uma palavra, planejamento. E é dessa forma, simples e direta, que ele escreve os artigos e os livros. Né? O líder de A a Z está exatamente assim. De uma forma simples e direta, o Marcelo consegue nos ajudar com conhecimentos, mostrando quais são as habilidades que nós precisamos desenvolver. Tenho certeza que vai virar best-seller em pouco tempo. Aproveito para parabenizar o Marcelo Simonato, a Literary Books, por essa parceria de sucesso. Obrigada, Mauro. Obrigada por suas palavras. A próxima que eu vou chamar é a Sônia Padilha. A Sônia também, ela vai falar um pouquinho sobre a sua percepção do livro. Fala também um pouquinho de você, Sônia. Você é diretora da ABRH, certo? É isso aí. Primeiro, boa noite. Gratidão, Marcelo, pelo convite. Eu sou diretora da ABRH São Paulo, na região Sorocaba. Estou também lançando meu livro há pouco tempo e também vou lançar aí um livro em parceria com vocês. E, para mim, foi uma grata surpresa, porque eu conheci o Marcelo somente online. Nós somos, acho que, fruto dessa pandemia, de conexões novas. Eu falo muito sobre isso no meu trabalho, de desenvolvimento de pessoas, que as conexões ganha-ganha são importantes. E quando ele me pediu para ler o livro antecipadamente, eu falei, nossa, mas o que eu tenho a ver com isso? Porque nós não éramos amigos. E foi surgindo uma amizade que é à distância. Eu nunca vi o Marcelo pessoalmente, e olha que interessante isso, né? Eu também trabalho com o tema de liderança, e eu acho que daria para colocar 2 vezes de A a Z, porque o líder hoje é tão exigido no mercado, né? Ele foi de uma sensibilidade de encontrar palavras de A a Z que o líder precisa desenvolver. Então, que bom que tem pessoas como o Marcelo aí, desenvolvendo a liderança, fazendo parte dessa questão. A BRH também tem a ver com isso, né? Desenvolvimento de pessoas, recursos humanos. Então, eu agradeço e quero parabenizar muito, Marcelo, pela essa obra aí. Conta comigo e obrigado, já recebi o meu, e eu vou fazer fotos depois com o meu livro para colocar nas redes aí. Gratidão e parabéns, sucesso. Muito obrigada, Sônia. Obrigada por suas palavras. Agora eu vou chamar nosso próximo convidado, que é o Mário Simões. Mário, seja bem-vindo. Obrigado, Débora. Prazer estar com vocês. Parabéns, Marcelo, Maurício, Tânia, Mauro, todos que estão aqui convidados, estão assistindo essa noite tão memorável. Eu queria contar uma história, a história de um milionário excêntrico que ele fazia umas festas maravilhosas, e cada festa era mais empolgante que a outra, e um dia a festa foi ao redor da piscina dele, e todos ali ao redor, e olhavam para a piscina, e ele havia colocado jacarés na água. E aí esse homem disse assim, pegou o microfone e falou, senhoras e senhores, eu vou fazer um cheque aqui de 100 mil reais para a primeira pessoa que cruzar a nado essa piscina. Ninguém se movimentou. Ele falou, vou aumentar minha proposta para 150 mil reais. Ninguém se manifestou. Ele disse, minha última oferta, 200 mil reais. E quando ele disse isso, ouviu-se um barulho na piscina, e todos olharam, e um homem começou a nadar de um lado para o outro, e conseguiu sair do outro lado, todo molhado, né, roupa rasgada. O milionário fez o cheque e falou, está aqui o cheque, mas antes eu tenho uma pergunta.
pergunta é a seguinte, eu quero saber o que motivou você a se arriscar sua vida por R$200 mil. E aquele moço pegou o cheque e falou, doutor, muito obrigado, eu também tenho que fazer uma pergunta, e minha pergunta é a seguinte, quero saber quem me empurrou nessa piscina. E eu fico feliz de dizer que vocês querem saber quem empurrou o Marcelo na piscina do mundo das palestras, do mundo das escritas. Eu tive essa honra e privilégio. E a coisa do Marcelo, todo o mérito a ele, como ele tem crescido, como ele tem liderado, como ele tem influenciado. Hoje o Marcelo já é um ícone no Brasil, na área de livros, na área de palestras, e é um privilégio vê-lo crescer, e eu faço das palavras de João Batista, dizendo a Jesus, não referente a que ele é Jesus, nada disso, mas ele disse, olha, que ele cresça e que eu diminua, que o Marcelo continue crescendo, influenciando, o Brasil precisa de você, e essa obra, Um Líder de A a Z, vem no momento crítico do nosso país, que nós precisamos de uma nova liderança, e Marcelo tem aqui essas pílulas de sucesso para que os líderes nossos do nosso país hoje possam crescer e fazer diferença na nossa nação que tanto precisa. Parabéns, Marcelo, parabéns, Cita, parabéns, Literari, por essa obra maravilhosa. Deus abençoe. Muito obrigada, Mário, obrigada por suas palavras, riquíssimas palavras. O próximo convidado que eu chamo é o Gustavo Toso. Gustavo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Marcelo, parabéns, né, mais uma vez. É uma honra fazer parte dessa trajetória. Você foi quem me empurrou na piscina, né? Então, a exemplo do Mário, então é importante que tenha um círculo virtuoso aí, né, Mário? O Marcelo eu conheci há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos. Na época eu trabalhava em uma empresa, na Cielo, e o Marcelo foi convidado para fazer uma palestra lá na Semana de Diversidade. E eu assisti a palestra e fomos apresentados, enfim. Passado 2 meses, eu recebo um WhatsApp do Marcelo fazendo um convite para participar como coautor deste projeto Liderando Juntos. Eu falei, poxa, mas eu não sou escritor, eu não mexo com isso, sou executivo do mercado financeiro. Aí liguei para o Marcelo, falei, você tem certeza? Você não ligou para a pessoa errada? Ele falou, não, Toso, faz sentido, é importante, vamos agregar. E eu embarquei nesse projeto e confesso que fiquei muito surpreso com o resultado, e o Marcelo, quando eu escrevi o capítulo, eu falei, Marcelo, agora como você me convidou, me dá teu feedback, enfim, e aí fomos criando essa relação, né, uma relação verdadeira, uma relação que não tem nenhum interesse a não ser a admiração, e eu tenho acompanhado a trajetória dele, e é impressionante. O Marcelo é um cara incansável, né, e a capacidade de produção dele é incrível, e detalhe, ele ainda é pai, marido, ele trabalha como executivo na área financeira, então ele não é somente um escritor, ele é um cara multiuso, né? Então acredito que até deve lavar louça em casa, né? Então aquele cara que é exemplar, né? Então desejo sucesso. E sobre a tua obra, é incrível, né? Quando eu recebia em primeira mão ele me mandou para dar uma lida, né? Um ano passado. Aí eu falei, poxa, tem alguma pegadinha, eu vou pegar a letra W, que o Marcelo não vai achar alguma coisa para falar na letra W, né? As pessoas que estão em casa vão saber, porque o livro de A a Z, né? O líder de A a Z, ele para cada palavra do alfabeto, ele dá uma pílula muito legal. Aí fui lá na W, aí ele me arruma o UOL, e conta a história do Walt Disney, a experiência. Então, assim, somente um cara iluminado, uma mente brilhante para trazer uma obra dessa, um livro de fácil leitura, livro realmente para a gente consultar todo dia e falar, poxa, deixa eu ver aqui o que a letra X me fala, a letra I, e aí vai, né? Então, obrigado, Marcelo, e parabéns e sucesso mais uma vez, meu amigo. Obrigada, Gustavo, obrigada por suas palavras. O Gustavo, que é executivo de empresa e coautor do livro Liderando Juntos, que tem coordenação do Marcelo Simonato. O Mauro, que falou também anteriormente, é um dos coautores também desse livro, né?
Bom, vamos passar para o próximo convidado, que é o Marco André. Marco André, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Débora, obrigado. Quero mandar um abraço a todos. Eu quero agradecer pelo convite de participar desse momento muito especial, né, da vida do Marcelo, da família, dos amigos, porque é isso mesmo, ele está reunido com muitos e queridos amigos, editores também, e leitores, né, parabenizar, e eu vou acrescentar a lista de afazeres que o Gustavo elencou, que falou antes de mim, né, a respeito do Marcelo, que além de tudo isso, lavar louça, o Marcelo também é muito envolvido com a igreja, com a comunidade religiosa, com a família, então, mais um ingrediente aí na agenda do Marcelo, tocando, participando conosco das atividades, então, mais um dos elementos aí dos afazeres do Marcelo Simonato conosco, somos muito felizes em nossa comunidade, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro Jardim Aeroporto, em Itu, ter a família do Marcelo envolvida conosco, participando de todas as atividades. Eu quero trazer aqui um relato, né, muito breve, quando o Marcelo pediu para eu fazer também a leitura do livro, pessoal, eu já tinha um conhecimento parcial do conteúdo, por conta de que o Marcelo Simonato, desde 2017, e vai aí mais um pouco, né, da história dele conosco, desde 2017, 2018, o Marcelo participa conosco como voluntário, sem medir esforços nem tempo, de um projeto que nós temos com as escolas públicas da rede pública de ensino médio, aqui no município de Itu. A diretoria de ensino nos disponibilizou 52 escolas para que nós montássemos uma equipe de voluntários para conversar com os alunos, bater papo com os alunos, e eu também lecionei na rede pública e na rede particular de ensino as matérias de filosofia e sociologia, e quando procurado, eu fiquei, quem é que eu vou conversar com os adolescentes fora do currículo, né, da proposta curricular. E nesse momento, além de vários colaboradores, veio o Marcelo para conversar com os alunos do ensino médio, justamente sobre carreira profissional, motivação profissional, e tenho dito para vocês assim, antes do livro, que ficou muito bonito, muito bacana, muito bem escrito, eu já tinha conhecimento desse conteúdo, porque voluntariamente o Marcelo, 2018, 2019, 2020 tivemos que parar, né? Mas ainda fomos ali em março de 2020 em algumas escolas, onde o Marcelo disponibiliza material, faz sorteio de livros, e para a gente, assim, é uma alegria ter o Marcelo, não somente o Marcelo literatura, não somente o Marcelo palestra, mas o Marcelo como pessoa mesmo em nossa equipe, e dizer que faz muito sentido quando ele conversa com alunos do ensino médio, da rede pública de ensino, que não tem tantas perspectivas profissionais, o horizonte que conhece é aquele horizonte ali de onde o aluno mora, né, do pai, enfim, aquela situação que vocês já têm informações, e o bate-papo com esses alunos, trazido pelo Marcelo, é muito enriquecedor. Então, quando eu li o livro, também gostei muito da leitura, uma boa escrita, e quero deixar esse relato com vocês aqui, porque é como ele mesmo escreve, liderança não é somente literatura, liderança não é só retórica, prédica, liderança não é só discurso, não é só publicação, mas é a primeira letra, atitude, postura, decidir, servir, estar junto, apoiar, encontrar uma brechinha na agenda para, de alguma forma, contribuir e colaborar. E esse tem sido o trabalho dele conosco aqui, envolvido nas escolas de bairro aqui do município de Itu. Ou seja, em 26 letras do alfabeto, né, o leitor vai ser, vamos usar essa expressão bíblica, abençoado, né?
enriquecido, o leitor, junto com a editora, vai ser ricamente abençoado por essas gotas de habilidades, competências, ideias, né, de 26 letras que compõem aí a vida de um grande líder. Então, para mim, foi um privilégio participar do que ele escreveu, como alguém que escuta isso nas escolas, às vezes até 11 horas da noite, lá na escola, com o terceiro ano da última escola de ensino médio, e agora participar desse momento também. Então, parabéns a todos os amigos do Marcelo, Mário Simões, que já conhecia de composições, de canções que ele gravava, né, deu o pontapé inicial aí para o Marcelo, outros também. Só quero agradecer, Marcelo, por ter me chamado para participar da leitura prévia desse livro e parabenizar também o investimento da editora. Parabéns para vocês também, em caçar aí os talentos, né, e publicar, dar vez e voz a pessoas que realmente, como nesse tempo de crise, né, do Brasil, pessoas que têm algo a dizer, com relevância, com postura, e como diz a primeira letra ali, desenvolvida com atitude, tá bom? Muito obrigado, parabéns a todos, eu que agradeço essa oportunidade, Débora. Tchau, tchau. Muito obrigada, Marco. Obrigada pelo seu depoimento e contribuição aqui nessa noite tão especial. O nosso próximo convidado que eu chamo é o Vanderlei Passarella. Vanderlei, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado a todos pelo convite, obrigado especialmente ao Marcelo, né, a honra de poder ter feito um depoimento aí no livro, ter podido ler também antecipadamente o livro. Eu conheço o Marcelo há uns 2 anos, mais ou menos, né, a gente se conheceu no curso para conselheiros, assim como eu conheci a Tânia também é desse grupo, e, enfim, fiquei muito satisfeito, né, de conhecer o Marcelo, a carreira dele, a carreira de alguém que sabe conciliar vários pratos ao mesmo tempo. Eu acho isso uma grande habilidade, porque não é fácil a gente ter essa postura frente à vida, né, de poder se planejar e saber as prioridades, saber como é que se coloca nas diversas situações, e acho que esse livro, ele também é fruto disso, né, viver a vida de A a Z, não é, Marcelo? Assim, você ter a capacidade de entender em cada letra aí do alfabeto as diversas posturas, atitudes. E eu também acabei de entregar um livro essa semana, né, para ser publicado, então eu entendo perfeitamente a dificuldade que né, assim, o esforço que a gente tem que fazer. Também já escrevi um livro sobre liderança, então também compreendo, né, o conteúdo, né, a mensagem que deve ser passada, e o Marcelo faz isso aí com bastante maestria. Eu só queria desejar sucesso, né, que ele continue sempre mostrando esse lado eclético, multidisciplinar, né, de ser várias coisas várias profissões ao mesmo tempo, com grande paixão, e tão jovem, né, que já está aí ascendendo a carreira em diversas multiplicidades, em diversas áreas, né? Então, acho que parabéns aí, Marcelo, parabéns a todos aqui também que estão presentes. Um abraço a todos. Muito obrigada, Vanderlei, obrigada por suas palavras. A nossa próxima convidada é a Tânia Moura. Tânia, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Débora. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que alegria estar aqui, Marcelo, numa noite de festa, né? Hoje é dia de festa. E eu quero falar que o Marcelo me introduziu a esse mundo da escrita. Então, para mim, é uma alegria estar aqui com o meu mestre escritor. E eu lembro que quando a gente conversou, ele falava, quando você se torna escritor, as pessoas te enxergam diferente, né? O papel que você tem, a responsabilidade que você tem, muda muito. As pessoas costumam dizer que 3 coisas a gente quer na vida, né? E para você deixar um livro e escrever um livro. E quando ele me convidou para escrever o livro, eu penso, nossa, quem sou eu para escrever, né? Não sei se eu tenho tanta coisa para falar. E quando foi em coautoria, realmente a vida muda depois do dia seguinte.
E aí é tão interessante que a gente acaba querendo fazer mais, né, Marcelo? Por conta do Marcelo, então, aqui com a editora literária, eu fiz O Poder do Óbvio, onde eu conto os segredos das mulheres de sucesso, com a coordenação do Marcelo, e depois Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, né, com a coordenação da Silvia. Então, assim, um prazer enorme estar aqui para contar uma história bacana. Além das tarefas todas, as responsabilidades que o Marcelo consegue muito bem conciliar, eu tenho que falar que o nosso encontro, além disso, gerou outros frutos, né? E um deles é junto com a Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, onde o Marcelo generosamente aceitou o convite para ser embaixador da associação. E como embaixador do Comitê de Gente e Gestão, um dos papéis que a gente tinha para fazer, né, entre as várias iniciativas, era justamente escrever. Então, o Marcelo contribuiu com a nossa coluna, com alguns desses artigos, que foram, assim, excelentes, muito inspiradores. Nós gravamos até poesia, né, Marcelo, para comemorar o profissional de recursos humanos, e também aí ele nos ajudou, gente, com tantas habilidades múltiplas que o Marcelo tem, fez até edição dos vídeos que a gente gravou, e de forma extremamente caprichosa, cuidadosa, profissional. Então, Marcelo, é uma honra ter sido convidado a escrever com vocês. Eu vou deixar aqui, porque eu quero uma foto dessa cena. Aqui a gente está, né, contribuindo com o Marcelo, olha que bacana. E quero dar destaque para a letra T, que é do meu nome, onde ele fala do treinamento e da importância da gente desenvolver talento sempre. Como profissional de recursos humanos, eu acho que a gente não fica mais feliz de ver como a gente pode desenvolver outros, ir plantando sementes e ver, né, esse legado que está deixando. Então, Marcelo, parabéns. Você faz isso com maestria. Liderar pessoas, fazer gestão de pessoas não é responsabilidade de um RH ou da área de gente de gestão, como a gente fala, é responsabilidade de todos os líderes. E você traz isso de forma extremamente clara e prática. O livro ficou maravilhoso porque a forma como você traz é que a gente tem que trazer um dado de realidade que, infelizmente, as pessoas não estão hoje tão ávidas à leitura como no passado. Hoje em dia a gente vê muito vídeo, a gente vê as pessoas querendo ter outras formas de consumir conteúdo. Então, um livro, ele precisa ser prático, ele precisa ser didático, ele tem que ser fácil de se encontrar os conteúdos que as pessoas precisam. E esse formato que o Marcelo encontrou, de trazer aí através das letras, é muito bacana. Eu posso ler uma letra hoje, outra letra depois, e eu consigo encontrar fácil um conteúdo que pode ser rapidamente aplicado. Então, Marcelo, que bacana ter um executivo originariamente, né, da área de finanças, da área de gestão, de negócios, mas cuidando de pessoas com um cuidado e um capricho muito grande. É uma alegria, eu quero te desejar muito sucesso. Embora a gente fale que isso seja redundante para você, que já é um homem de sucesso. Que você continue tendo muita sabedoria, que Deus abra mais portas, que as suas fronteiras sejam alargadas, que você possa inspirar mais e mais pessoas. Conta comigo, eu vou ter um prazer sempre de te aplaudir. Parabéns. Obrigada, Tânia, obrigada por suas palavras. Agradeço a participação de todos e todas pela riquíssima contribuição, pelos depoimentos incríveis que vocês deram, né, e que abrilhantaram ainda mais a noite de hoje. Agora eu quero falar para vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube, essa live de lançamento. Nós vamos sortear 2 livros do Marcelo. Mas para vocês participarem desse sorteio, você tem que ir aqui no chat do nosso canal do YouTube e escrever "Eu quero". E, é claro, se inscrever no nosso canal. No final dessa live, a gente fala o nome dos sorteados, ok? Boa sorte! Bem, antes da gente chamar o Marcelo aqui nesse palco virtual, eu gostaria de ouvir uma palavra daquele que escreveu o prefácio do livro, que é o Geraldo Rufino. Olá, pessoas! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Geraldo Rufino, um admirador da arte. Olha, essa arte, a arte de empreender, a arte de cuidar de pessoas. Gente que olha para o outro e vê uma obra de arte única, insubstituível. Isso é um pouquinho do que está aqui, líderes natos. Quando eu participei dessa obra, aliás, eu queria agradecer ao Marcelo. Marcelo,
Gratidão de coração. Eu sinto poder estar aí com vocês, mas eu estou de coração, de corpo e alma, de empreendedor para empreendedores. Liderar de coração para coração, de A a Z. Como é que se lidera? Onde se começa? Na base, na família, nos relacionamentos, no amor, na paixão, na gratidão. Preparados para o novo normal. Aqui, gente, ó. Gratidão pelo carinho. Aqui tem um pedaço de mim, num pequeno prefácio, pelo prazer de estar, compartilhar e caminhar com essa obra, que com certeza vai levar qualquer um que tiver o privilégio de ter essa leitura para o próximo degrau. Gente, Marcelo, todos vocês, que vocês tenham um excelente entretenimento, que Deus abençoe a oportunidade de estarmos juntos e que faça o melhor proveito possível dessa obra, que com certeza vai fortalecer, vai melhorar os líderes que já existem, transformar aqueles que ainda não perceberam em líderes melhores, seres humanos mais humanizados e, por consequência, uma sociedade mais equilibrada, mais feliz, novo normal, seres humanos melhor, líderes de A a Z. Tamo junto, gente, Deus abençoe, bom entretenimento para vocês, fiquem com Deus. Esse foi o nosso prefaciador, o Geraldo Rufino, grande Geraldo Rufino. Gente, provavelmente você deve estar nos assistindo, a gente já agradece desde já a sua participação, pelo seu prefácio, a sua incrível contribuição aqui com o livro do Marcelo. Agora, gente, nós vamos para o nosso bate-papo com o autor. Vou chamar aqui o Marcelo Simonato. Marcelo, boa noite. Boa noite, Débora. Muito bom estar aqui com você, com todos os meus colegas, amigos, familiares, vocês que estão nos assistindo aí pelo canal no YouTube, que porventura vão assistir depois, não nesse momento aqui ao vivo. Meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Marcelo, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo, vamos enriquecer um pouquinho e dar um pouquinho de spoiler, digamos assim, para os nossos leitores, para conhecer um pouquinho da sua obra e adquirir a sua obra, é claro, né? Para colocar aquele no cantinho da cabeceira, para levar debaixo do braço para tudo que é lugar, não é? Nos conte um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória até os dias de hoje. Eu adoro quando me fazem essa pergunta, sabe por quê, Débora? Normalmente, quando o pessoal que está aqui, que vive no mundo das palestras, sabe como é que é. Você vai para uma palestra e te pedem a tal da mini-bio. E aí na mini-bio, vai lá, Marcelo Simonato, executivo, escritor, palestrante, X anos de experiência, e eu fico pensando assim, mas eu não nasci desse jeito, eu estou assim agora. E quando me dão a oportunidade de me apresentar, eu gosto de, sabe aquela brincadeira, volta 2 casas para trás? Então eu gosto de voltar um pouquinho e recapitular as minhas origens, porque o Marcelo é o filho de um mecânico com uma dona de casa, neto de um zelador, um cara que muito cedo já teve que começar a trabalhar. Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy, porque meus pais não tinham condição de pagar os estudos para eu chegar onde eu gostaria de chegar. Então, desde muito cedo, trabalhando durante o dia, estudando à noite, me dedicando, me esforçando para poder ter um ensino médio adequado, uma faculdade, uma pós-graduação e até um MBA fora do país. Fui galgando os cargos dentro da carreira administrativa financeira, até finalmente um dia chegar a um cargo de diretor, quando eu ainda tinha 37 anos. E aí, naquele momento, Débora e meus colegas aqui, eu vibrei. E eu costumo contar isso em algumas palestras, não vou contar uma palestra aqui agora, senão a gente vai ficar mais de 1 hora. Mas eu vibrei como aquele cara que sobe o Monte Everest e ali, né, fica feliz por ter atingido o seu objetivo. Mas esse objetivo, essa alegria, durou 15 minutos. Na sequência, me veio um grande ponto de interrogação. O que eu faço daqui por diante? Será que é esse cargo? Será que o sucesso, a alegria, a felicidade é isso? Né? E eu passei um tempo me questionando, e talvez vocês que estão nos assistindo hoje estejam nesse momento da sua vida, no meio de uma pandemia, de uma crise, alguns que perderam seu emprego, ou estão com dificuldades profissionais, estão com um grande ponto de interrogação, como eu estive lá no passado. O que eu vou fazer agora? Onde está a felicidade? Qual o meu propósito? E aí, um cidadão que falou há um tempo atrás aí, me empurrou numa tal de uma piscina, e eu acabei caindo nesse mundo literário, mundo das palestras, dos treinamentos, mas eu costumo dizer que, na verdade, nós estamos no mundo do conhecimento. Porque seja um livro, uma live, um webinário, uma palestra, uma aula, uma faculdade, numa escola, são todas formas de transmitir conhecimento, né? E uma vez que você é picado por esse bichinho de transmitir conhecimento, como a Tânia disse, você não quer mais parar, porque é muito prazeroso.
quem ensina primeiro tem que aprender. Então, você continuamente está estudando, está crescendo, evoluindo como ser humano, mas ao mesmo tempo não está retendo isso. Você está compartilhando com os outros. Então, para resumir a história, esse é o Marcelo Simonato, hoje com 43 anos, casado com a Lídia, que deve estar aqui nos assistindo, aqui eu espero, meus filhos Laís e Tiago, que também já são adultos no dia de hoje, minha filha dentista, meu filho universitário, e continuo trilhando a carreira executiva, tem muita linha para queimar, mas paralelamente, escrevendo e compartilhando conteúdo através da literatura e também através de palestras e treinamentos. Perfeito. Marcelo, você lançou no ano passado o livro Liderando Juntos, né? Que foi e ainda está sendo um grande sucesso. E, de repente, em meio à pandemia, né, surge um novo livro. De onde surgiu a ideia desse livro? Você mesmo, no comecinho do enunciado, comentou sobre o livro ser como uma gestação, né? As pessoas veem assim, lançou o livro agora, parece que eu semana passada escrevi o livro, todo mundo aqui leu em meia hora e vocês publicaram no dia seguinte, né? A gente sabe que não é assim. O livro Liderando Juntos foi lançado no meio da pandemia, no dia 28 de junho de 2020. Mas ele, na verdade, o projeto, como aqui o Toso disse, ele surgiu em setembro de 2019, quando nós nem imaginávamos nada sobre pandemia, né? Estão aqui, eu tenho o privilégio de estar aqui conosco Mário Simões, que escreveu o prefácio, o Gustavo Toso e o Mauro Moraes, que participaram do livro escrevendo como coautores. Esqueci alguém? Acho que não, né? São muitos amigos, né, que participaram desse livro conosco. Mas, lá em setembro de 2019, no lançamento do projeto, da ideia do Liderando Juntos, eu já tinha no meu coração e já tinha começado alguns esboços sobre essa questão da liderança de A a Z. Essa ideia de usar o alfabeto como uma forma didática de apresentar características, qualidades, atributos de um líder. Não dá para lançar 2 livros de uma vez, então eu tive que ter uma escolha, né? E a escolha foi lançar o livro Liderando Juntos em primeiro lugar, que aconteceu, então, no meio do ano de 2020. Passado aí um pouco menos de um ano, chegou a hora, 2021, de nós lançarmos o Líder de A a Z e poder também ajudar muitos líderes, aqueles que desejam se tornar líderes, aqueles que assumiram recentemente, talvez a primeira liderança, estão tendo muita dificuldade em liderar, e muitos líderes que já lideravam há muito tempo, mas que agora, em meio a esse novo normal que nós estamos vivendo, também vão precisar desaprender alguns paradigmas, né, para reaprender uma nova tipo de liderança, uma liderança mais humanizada, uma liderança moderna. Perfeito. E o que os leitores encontrarão no seu livro? Eles vão encontrar um livro, como alguém disse aqui, eu acho que, na verdade, a maioria disse, um livro muito fácil de ler. Para quem gosta de ler, esse livro você devora ele de um dia para o outro. Eu já li o livro, claro, sou o autor, né? Mas já li mais de 5 vezes, assim, muito facilmente. Para esses meus amigos aqui também, eu tenho certeza que a leitura foi muito rápida. E por quê? Porque eu não sou, na minha origem, eu não sou um cara muito técnico, com um vocabulário muito rebuscado. Eu escrevo a linguagem do povo. Claro, com o devido português e com toda a correção feita pela literária e por todos os meus colegas que fizeram a leitura prévia, mas é uma linguagem fácil, de fácil assimilação e leitura. Não adianta você trazer um vocabulário super extenso, rebuscado, que o leitor se confunde na leitura. Não, tem que ser uma leitura fácil. Então, a primeira coisa que o leitor vai encontrar é isso, um livro muito fácil de ler. Em segundo lugar, ele vai, como também alguém disse, ele vai ver que a cada capítulo ele já consegue colocar em prática os atributos, as qualidades que aquele capítulo está trazendo. E já vê os resultados na própria semana. Então, o Geraldo falou isso nesse vídeo e no vídeo que nós lançamos também previamente nas redes sociais. Ele falou, isso aqui é um verdadeiro, eu nem vou chamar de livro, é um manual. O líder tem que colocar isso aqui debaixo do braço. Estou com uma dúvida, estou com um problema, deixa eu consultar aqui. E ele vai achar ali alguma situação para ajudar ele na gestão de pessoas, nos conflitos, nas dificuldades que ele possa ter no dia a dia. É isso que eu espero poder contribuir com todos que lerem esse livro. Perfeito. Eu acho que, e eu vou te perguntar algo que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade de perguntar, né? O líder, ele nasce pronto ou ele pode ser formado?
Olha que pergunta capciosa, hein? Mas sabe que essa pergunta me fazem muito, com muita frequência, e eu tinha uma resposta, que era uma resposta do que o Marcelo achava. E graças a Deus e graças à ciência, ou melhor, a neurociência, que conseguiu comprovar que existe um gene da liderança. O que é isso? Existem pessoas que nascem, sim, com uma predisposição a liderar. Então, o líder nasce pronto. Tem gente que nasce com esse gene e tem uma predisposição a liderar. Isso significa que só essas pessoas serão grandes líderes e que os outros não podem ser líderes? Não. Então, a resposta para a sua pergunta é sim e sim. O líder pode nascer já com o gene, mas também um profissional, uma pessoa que não tem esse gene, buscando desenvolvimento, se ela realmente tiver o desejo de liderar, não de ser chefe, não de coordenar pessoas ou projetos, mas sim liderar, porque liderar está numa outra esfera, né? Então essa pessoa pode se desenvolver também e ser um grande líder, inclusive muito melhor do que aquele que nasceu com o gene, mas não buscou o desenvolvimento. Porque a grande sacada não é simplesmente eu nascer com esse gene e eu achar que então tá tudo certo, eu sou um ótimo líder. Se eu não aplicar técnica, se eu não continuar me desenvolvendo, eu serei um líder mediano. Eu não vou ser um líder moderno porque eu não estudei, eu não sei o que o mercado está pedindo. Vão falar para mim de conflito de gerações. Gerações? O que é esse negócio de gerações? Eu tenho que saber. Então, como a minha amiga Janaína costuma dizer, minha mentora, lifelong learning. Não tem aposentadoria para aprendizado. Seja o líder, seja o profissional, né, a dona de casa, todos nós temos que viver uma vida de constante aprendizado. A ciência também diz que quem estuda mais, vive mais. Então, se não é para você crescer na carreira, estude para você viver mais. Perfeito, Marcelo, perfeita colocação. A gestão de pessoas, né, dos colaboradores, digamos assim, é fundamental em qualquer empresa, né? O ser humano é o maior ativo das empresas. E conhecer os colaboradores é fundamental para o líder? Olha, primeiro eu vou reafirmar essa frase que você disse. O ser humano, para mim, é o maior ativo das empresas, sim. Por mais que seja uma indústria de base, uma empresa que tem alta tecnologia, então tem muitos ativos ali, né? Empresas que são donas de patentes, isso tudo a gente sabe. Eu e todos aí que somos da área financeira sabemos que isso vale dinheiro. No balanço da empresa lá, isso tem um valor, e muitas vezes as pessoas não estão no balanço da empresa, então em termos, é difícil você mensurar, mas a pergunta que fica é, quem cria as coisas? Da onde vêm os projetos, os sonhos, as ideias? Das pessoas. Então, com um time bem engajado, de alta produtividade, é que a gente constrói esses ativos fixos, né? O pessoal agora está trabalhando na vacina. Se não tivesse gente, quem que ia inventar, quem que ia elaborar essas vacinas? A tecnologia ajuda, claro que ajuda, mas a própria tecnologia foi construída por pessoas. Então, pessoas no centro do processo sempre. E o líder de sucesso, Débora, vocês que estão nos assistindo, guardem isso. O líder de sucesso é aquele que desce do pedestal e fica no mesmo nível da equipe. Ele conhece cada colaborador na pessoa física. Sabe aquela história? Deixa eu tirar o crachá, deixa eu tirar o chapéu de líder e deixa eu conhecer o meu colaborador. Especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde muitos líderes, muitas pessoas estão trabalhando da sua casa. Não estão tendo o convívio pessoal ali, né? Nas empresas. Estão se vendo, mas de forma online, como nós estamos aqui hoje. Nunca foi tão importante para o líder conhecer a sua equipe e acompanhar de perto, não só as atividades profissionais, mas também o que está acontecendo lá na casa do seu colaborador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem da sua equipe está morando num apartamento, num quarto e cozinha, com 4, 5 pessoas, que está tendo que trabalhar com um notebook no colo, porque não tem uma mesa como você tem aí no escritório na sua casa? Quantas pessoas, a esposa, que trabalha fora, mas agora está tendo que ser professora também e ajudar o filhinho, que deveria estar na creche ou na escolinha, agora está em casa. E aí você, líder, está pressionando ela por causa de horário de trabalho. Você não conhece a sua equipe. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos vendo um alto índice, não só de fatalidades por conta da Covid, infelizmente, mas também, como meu amigo Mário Simões escreveu recentemente um livro, nós estamos tendo diversas doenças mentais, psicológicas.
pessoas com crise de pânico, né? Medos diversos estão surgindo em meio à população. E o líder, ele não é um psicólogo, mas ele não pode terceirizar isso só para os recursos humanos, para o RH da empresa. O RH não tem condições. A gente passou daquela fase que o RH tinha lá assistente social e era responsável dela cuidar da empresa toda. Não. Eu e você, nós somos responsáveis pela nossa equipe. E uns pelos outros, os colaboradores devem também ter essa empatia, esse cuidado uns pelos outros. Isso é liderança humanizada. Até minha próxima pergunta seria exatamente sobre isso. O que seria a definição, né, da humanização na gestão de pessoas? Seria exatamente isso que você comentou. É muito fácil. É tão fácil como o líder de A a Z. Liderança humanizada. Se a gente separar as palavras, liderança e humanizada. Liderar, liderança, a arte de liderar. Humanizada, por quê? Porque é uma liderança que lidera humanos. O líder, ele tem que entender que ele não está liderando processos, ele não está liderando um departamento que é um quadrado lá cheio de mesa, ele não está liderando uma máquina, ele está liderando pessoas, seres humanos. Esses seres humanos têm sonhos, têm desejos, têm necessidades, têm propósitos, estão trabalhando por alguma motivação, seja financeira, seja por um sonho na vida. Então, são gente como nós, líderes. Então, a hora que a gente consegue entender isso, e parece ser tão óbvio, escrevi com a Tânia o poder do óbvio, né? Tem coisas que são tão óbvias, mas a gente não faz, e aí tem as consequências que tem. Liderança humanizada é isso. Todo mundo deveria saber, eu estou liderando gente, então tem que ser de uma forma humanizada, servidora, mas tem gente que, infelizmente, não lidera dessa forma. E aí, nós temos equipes doentes. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre os líderes tóxicos. São líderes que estão matando os seus colaboradores. Se você tem um líder assim na sua empresa, denuncie. Se você, empresário, está tendo dificuldade na sua empresa com rotatividade, com baixa produtividade, dá uma olhada nos seus líderes, porque deve estar tendo algum problema ali. Tudo começa na liderança. Perfeito, perfeito. E pegando um pouquinho do gancho do que você falou também anteriormente sobre a pandemia, esse é o foco da minha próxima pergunta. Com a pandemia, muitos processos foram mudados ou adaptados, né? Na sua opinião, como está a liderança das empresas nesse período de pandemia? E você enxerga uma tendência de gestão de pessoas nesse pós-pandemia, digamos assim? Eu sou fruto disso, né? Como já foi falado aqui, eu sou executivo em uma multinacional em São Paulo e eu estou completando agora, no final de março, 1 ano de home office. Então faz 1 ano que eu não vejo fisicamente a minha equipe, que está espalhada pelo Brasil. Nós tivemos troca de presidente no meio da pandemia. Eu não conheço fisicamente o meu presidente ainda. Então, muitos que estão nos assistindo devem estar passando por situações parecidas, né? Foram para home office, alguns tiveram redução de jornada de emprego, outros, infelizmente, talvez perderam o emprego, alguns tiveram seus negócios fechados ou estão parcialmente fechados por conta de lockdown, de solicitações aí de cada prefeito ou governador. Então, estamos passando por diversas situações agora. Tudo isso traz uma dinâmica nova, seja para o colaborador, né, para o pai de família, como para o líder. Não é só o líder que está sendo impactado, todos nós estamos sendo impactados. E a escola, seja lá a escola, a universidade, pós-graduação em MBA, como a escola da vida, especialmente para nós brasileiros, não nos ensinou a gestão de crise. E por quê? No Brasil, diferente dos Estados Unidos, diferente do Japão, diferente ali dos países do Oriente Médio, quando é que a gente tem que se reerguer aqui depois de uma catástrofe natural? Furacão, tsunami, guerra. Nós vivemos num país abençoado, nós não temos esse tipo de coisa. Então, nós não estamos acostumados com grandes crises. A verdade é essa. Tirando a questão política e econômica, crises de destruição, Marcelo, teve aquela barragem, teve aquele ciclone, mas pensando no tamanho do Brasil, algo muito pequeno. Então, isso que está acontecendo agora é novidade para todos nós, e todos nós estamos tendo que nos reinventar, aprender a como trabalhar. Então, nesse 1 ano que eu estou trabalhando em home office, existem pós e contras dessa história. Quais são os pós? Tanto para mim como para a minha equipe, né, para todos aqueles que talvez estejam aqui nos ouvindo e que estão trabalhando em home office.
nós ganhamos um pouco de qualidade de vida no sentido de termos fugido do trânsito. Quantas pessoas perdem, especialmente nas grandes metrópoles, de 2 a 3 horas do seu tempo no trânsito? É uma perda de tempo e também perda financeira, seja por combustível, estacionamento, pedágio, vale transporte, enfim. Existe um gasto aqui que todo mundo conseguiu poupar. E ou a pessoa está utilizando isso para dormir um pouco mais, para passar um pouco de mais tempo com a família, ou até mesmo para estudos, para fazer um exercício físico que não fazia, enfim. Então, houve um ganho positivo nesse sentido. Houve um ganho também de contato. Muitas famílias que só se viam à noite pouco tempo, hoje estão se vendo mais tempo. É o meu caso aqui. Eu já fazia 2 anos que, né, meus filhos agora grandes, os dois, minha filha já formada trabalhando, meu filho estudando e trabalhando, a gente só se via à noite. E agora no modelo home office, nós estamos tendo a oportunidade de tomar café da manhã juntos, almoçar juntos. Então isso é um ponto bastante positivo e que muita gente, sem dúvida, está valorizando. Mas tem o lado ruim. Como eu, líder, consigo manter a motivação, o engajamento com o meu time? E essa é a grande dificuldade. Tenho conversado com líderes de todo o Brasil, e eu escuto de tudo um pouco. Mas o que eu percebi, Débora, e vocês que estão nos assistindo? Os líderes que antes da pandemia, antes desse momento, lá até o final de 2019, tinham uma aproximação com o time, conheciam a sua equipe, além do crachá, além das 4 linhas ali da empresa, estão tendo maior facilidade durante o período de pandemia, porque já existia uma conexão, uma reciprocidade, uma empatia entre os membros de uma equipe. Aqueles que não tinham isso, sofreram um pouco, e estão tendo ainda, muitos deles que correr atrás desse prejuízo, de fazer essa conexão. Tem gente ainda, tem líder, que está preocupado se 8 horas da manhã, se todo mundo conectou e está trabalhando. E quando eu converso com o líder, eu falo, cara, eu não acredito que você está preocupado com isso. Você tem que se preocupar no resultado final, no famoso delivery, na entrega, né? Não importa se meu colaborador trabalha 4 horas por dia e consegue fazer tudo o que é preciso fazer, por que lá na empresa ele tinha que me enganar que estava atrás de um computador por 8 horas só para esperar dar o horário final do expediente para ir embora? Então isso é uma doce ilusão, né? É melhor ter colaboradores comprometidos e que conseguem fazer o seu trabalho e entregar nos momentos certos, independente de quanto tempo ele leva, do que um auto-engano. Eu acho que você está fazendo, você acha que está me enganando e está todo mundo se enganando. Não faz sentido. Eu tenho colaboradores no meu time, especialmente mulheres, que, como eu disse, tem que também ser mãe, esposa, professora, né? Então, algumas delas falam, Marcelo, o horário oficial lá da empresa, que era das 9 às 18, eu não vou conseguir cumprir. Eu prefiro trabalhar um pouco antes, vou acordar às 7, vou começar a trabalhar às 7, mas quando for 10 horas eu vou parar um pouco para cuidar da minha casa, do meu filho na escolinha, fazer o almoço, e quando for às 2 eu volto e estendo até às 8. Tudo bem? Claro que tudo bem. Qual o problema disso? É melhor eu aceitar isso e a pessoa trabalhar feliz e ter ali uma vida com a família adequada do que eu botar pressão e falar, não, tem que ser das 9 às 18. Sabe o que vai acontecer? Eu vou forçar essa pessoa a me enganar. Fingir que está trabalhando, eu vou achar que está trabalhando, mas ela vai estar, na verdade, fazendo isso que ela precisa fazer. Então, deixa fazer. Mas tenha processos muito bem parametrizados. Tenha os deadlines para as entregas. Conheça seu time, sabe quem é que está precisando que você pegue na mão, quem que você pode delegar. Liderança situacional. O líder precisa conhecer o nível de maturidade do seu time para saber quais necessitam mais do seu apoio e quais, na verdade, você deixa voar, que a pessoa já está autônoma, já pode desenvolver sozinho. Então, os líderes que estão tendo dificuldade ainda com isso, a minha dica, primeiro, número 1, leia o livro O Líder de A a Z. A minha dica número 2, busque ajuda, busque mentores, busque pessoas que estão liderando com alta performance para trocar ideias. Eu estou à disposição de vocês, podem me procurar aqui pelas redes sociais, Marcelo Simonato, tem outros grandes mentores, profissionais especializados na área de liderança também, para te ajudar. Às vezes, um bate-papo de 1 hora elucida tantas coisas que aquele líder está batendo cabeça e não está conseguindo destravar alguns modelos mentais que ele tinha como verdade. Funcionava no passado, mas hoje em dia não funciona mais. E a tendência daqui para frente, para concluir a resposta, continua sendo trabalhos de forma remota. As empresas que adotaram esse modelo não devem voltar ao modelo tradicional nunca mais. Há uma grande economia de escala brutal nos custos das empresas que adotaram esse modelo. A produtividade não caiu na maioria das vezes.
e a qualidade de vida dos colaboradores aumentou. Então, a soma dessas coisas não é um ganha-perde, é um ganha-ganha-ganha. Todo mundo está ganhando. Por que voltar ao tradicional? Então, líder, se você está esperando passar essa crise para as coisas voltarem ao que era, se adapta, porque não vai voltar. Disso para algo diferente que a gente ainda vai conhecer daqui a pouco, que provavelmente é um modelo híbrido. Perfeito. Eu estava lendo uma pesquisa exatamente que fala sobre essa parte do home office, né? Quando deu exatamente 1 ano de pandemia, quando o pessoal, a maioria das empresas, tinha algumas empresas, na verdade, que já tinham adotado pelo menos uma parte do home office, né? Mas com a pandemia, quem não adotou, acabou adotando, digamos, 100%, né? E desse número, desde, se não me engano, de março do ano passado, quando realmente entramos nas restrições da quarentena, cerca de 46% das empresas no Brasil adotaram o sistema home office nesse 1 ano de pandemia. E pelo jeito, como você falou, a maioria vai permanecer e, dependendo como for, vai ter empresas que ainda vão adotar. Se não for o home office, vai ser esse sistema híbrido, né? É muito importante isso e como essa liderança humanizada também está tendo que se adaptar para esse novo momento, porque, como você falou, é a parte presencial que vocês não estão tendo mais, né? E é a partir disso que vocês estão tendo que se adaptar a um novo momento para poder entender e compreender e ajudar os colaboradores da empresa mesmo à distância. Um detalhe importante que eu gostaria de deixar registrado aqui, em relação ao modelo de liderança à distância, o teletrabalho, o home office, é um cuidado que todo líder deve ter em relação aos horários. Porque no afoito de estar em casa e conectado, seja a um celular ou a um computador, muitos líderes estão, sem perceber, exigindo que seus colaboradores trabalhem além das 8 horas normais de trabalho. Então, isso, um dia, um fechamento, uma entrega importante de um projeto é aceitável. Mas a longo prazo e constantemente, isso vai gerar um problema. Seja um problema trabalhista para a empresa, como um problema físico, mental, para os colaboradores. Então, toma cuidado, líder, com aquela mensagem que você manda no WhatsApp pessoal do seu colaborador, 6 horas da manhã, ou aquela mensagenzinha que você decidiu trabalhar no final de semana e decidiu mandar o seu e-mail no sábado. Só que aí, na segunda-feira, 8 horas da manhã, você quer a resposta do colaborador. Eu te pergunto, quando que ele teria que ter lido esse e-mail e ter trabalhado no que você pediu? No domingo? Toma cuidado com isso. Você pode estar gerando um passivo muito grande para a sua empresa. E vocês, líderes, e aí eu peço a ajuda também dos departamentos de recursos humanos, para ficarem muito atentos a essa prática, porque isso tem aumentado e está gerando um problema muito grande para as empresas. Correto, Marcelo. Bem pontuado, né? E pegando também o gancho que você fala sobre essa parte, esse novo momento, mas essa pergunta que eu te faço, na verdade, existia até mesmo antes da pandemia, né? Mas você falou sobre equipes doentes, né? Colaboradores doentes, né? O que deixa uma equipe doente? E o que o livro, o Líder de A a Z, pode ajudar nesse sentido? Meu amigo Mauro Moraes, o qual eu tive o prazer de estudar junto e nos conhecermos justamente num treinamento de inteligência emocional. E como ele bem disse, nós como líderes não temos que ter nenhuma vaidade, orgulho de dizer que a gente sabe tudo, né? A gente tem que se reciclar, tem que buscar aprendizagem. E quando eu percebi a importância da inteligência emocional, alguns anos atrás, eu fui buscar me aprimorar dentro desse segmento. E o livro, sendo o Líder de A a Z, o que você deve imaginar que vem na letra I, com certeza uma das características desse líder completo é a inteligência emocional, letra I, né? Então, um líder que deixa uma equipe doente é aquele líder que, em primeiro lugar, ele não tem inteligência emocional. Porque, o que é inteligência emocional aqui, se a gente puder, de uma forma muito breve, falar aqui para os nossos telespectadores? Segundo Daniel Goleman, um grande autor também, ao qual eu faço referência no livro, existem 5 pilares da inteligência emocional, onde os 3 primeiros têm a ver comigo. E eu não preciso ser líder para isso não, tá, gente? Você aí, talvez nem trabalhe, seja uma dona de casa, você é aposentado, você é jovem que ainda está estudando, todos nós precisamos ter isso. O que é? Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Se eu consigo me conhecer, vem o segundo auto,
que é o quê? O autocontrole. Ninguém é capaz de se controlar se não conhece o que motiva ele a perder o controle. Então, por isso eu preciso me conhecer primeiro. Se aquela pessoa fala alto comigo, eu não me aguento, eu falo mais alto ainda. Então, eu preciso saber disso. Porque, então, eu vou me blindar. Me conhecendo, se a pessoa falar mais alto comigo, o que eu vou usar de estratégia para que eu não fale mais alto? As pessoas perdem emprego por causa da inteligência emocional, porque não sabem se controlar. O terceiro alto é a automotivação, hoje muito conhecido como resiliência, né? Essa capacidade de, mesmo pressionado, depois de um dia pesado, né, Marco André? Você dá a volta por cima, nada como uma noite de sono, e no dia seguinte você está lá de novo, energizado, motivado. Não dependa do outro para isso. Depende de você, né? Se automotivar. E aí, tendo então autoconhecimento, autocontrole e automotivação, você vai ser um ser humano melhor. Consequentemente, um profissional melhor. Se você exerce um cargo de liderança, será um líder melhor. E aí você vai praticar o quê? A empatia. Vai saber se relacionar e se colocar no lugar do outro para entender o que deixa o outro descontrolado. Quais são os pontos fortes e fracos do outro também. Como ajudar esse outro a se automotivar, porque às vezes ele também vai se sentir pressionado, chateado, e às vezes até por sua culpa, né, por alguma frase que você possa ter dito a ele. Então a empatia, tão importante nas organizações, nas famílias, né? A empatia é fundamental, é parar de olhar para o nosso próprio umbigo e olhar para o do outro, né? E isso requer um exercício de humildade, né? De realmente você se colocar como servo, de ajudar o outro. E, por final, tem a ver com os relacionamentos, né? Líder que não lidera ninguém não é líder, né? Então, nós lideramos pessoas, lideramos departamentos, empresas, né? Então, nós precisamos do relacionamento. Um líder que não tem todas essas características da inteligência emocional, ele vai minando o time, através da pressão por resultados, através da sua arrogância, através da sua vaidade, através da sua falta de empatia, falta de ouvir os seus colaboradores, só ele tem a razão, aquele famoso jargão, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse tipo de líder está fadado ao fracasso. Eu vejo, infelizmente, ainda muitas empresas contratando líderes como esse. E esse líder, curiosamente, no primeiro até o segundo ano de mandato dele numa empresa, ele dá bons resultados. Sabia? Ele dá bons resultados. Mas a pergunta que fica é, a que custo? A uma equipe doente. Ao esvaziamento, à rotatividade dos colaboradores, porque ninguém aguenta trabalhar com um cara como esse. E ao final de um primeiro ano de bons resultados, esse líder recebe um bom bônus, talvez ele sobreviva para mais um ano, mas dificilmente ele chega ao terceiro ano de empresa, porque esse tipo de liderança não é duradoura. A liderança humanizada, servidora, é que traz o time em conjunto, porque como time, diz um ditado, já descobrimos, Janaína, se é africano, angolano, existe um provérbio que diz assim, sozinho eu vou até mais rápido, mas é junto que a gente vai mais longe. Então, um líder que quer perdurar numa empresa e trazer resultados constantes, ele tem que fazer junto. Sozinho ele vai durar 1, 2 anos. É isso. Perfeito, Marcelo. E a liderança em tempos de crise, como essa, como de várias outras situações que estamos vivendo, a comunicação é uma chave importante? Em primeiro lugar, eu quero fazer referência aqui para um grande amigo nosso, Roberto Chinhachik, que tem um livro chamado, um livro bem antigo, um dos primeiros que eu li dele, há muito tempo atrás, chamado Problema, Oba. A gente está falando de crise. E as crises, nós temos que olhar para as crises, como meu amigo Mário Simões diz, como oportunidades. Né? Aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Como é que você tem olhado a crise? Como um momento de aprendizado, de reflexão, ou só de reclamação? Né? Enquanto algumas pessoas estão aí chorando, o que acontece, como diz um outro jargão popular? Outras estão vendendo lenço. Eu costumo contar uma história, Débora, que lá perto de onde eu trabalho, na época que nós ainda estávamos indo ao escritório, tinha lá um ambulante que ele, durante o dia, aqueles dias ensolarados, ele tinha um grande isopor e ele vendia água e refrigerante. Olha a água, olha o refrigerante, geladinho, né?
parava o semáforo, aqueles carros, normalmente o pessoal ali com calor, então era o momento certo para ele vender aquela água e o refrigerante dele. E aí, um belo dia, eu passei, desci do meu prédio para ir almoçar, estava chovendo. Falei, puxa, tem que usar guarda-chuva, né? Todo mundo trabalha no escritório, normalmente tem lá um backup e um guarda-chuva para poder ir no restaurante. Estou descendo lá com o meu guarda-chuva, com alguns amigos. Aquela chuva, aquele dia, para aquele ambulante da água e do refrigerante, seria um dia de crise, um dia de problema, um dia de não vender nada, vocês concordam? O que ele estava fazendo no dia de chuva? Olha a capinha de chuva, olha o guarda-chuva. O cara usou a crise como uma oportunidade. Tinha um monte de gente que estava tomando chuva e precisava de uma capinha de chuva plástica ou de um guarda-chuva novo, porque descobriu que o guarda-chuva dele que estava guardado na gaveta enferrujou e não abre mais, quebrou. Então é assim que a gente tem que encarar a vida. As crises como oportunidades. Trazendo aqui para a nossa pergunta e para o tema da liderança. É isso também. Líder, como é que você está vendo essa crise? Como uma oportunidade de crescimento seu, pessoal, profissional, de estar mais próximo da sua equipe, mesmo à distância. Eu tenho conversado com tantas pessoas que dizem que eu nunca conversei tanto com o meu time como agora de forma online. Olha que fato interessante. Como é que no presencial eu me escondia lá na minha sala ou em várias reuniões e não tinha tempo para escutar o meu time, para participar ali com eles, mas agora de forma online, eles entram nas reuniões comigo, eu sou obrigado a falar com um ou com o outro ali. Como é que é isso? Mas o fato é que todos estão falando mais com o time. Então, em meio à crise, surgem as oportunidades. Nós temos que apanhar isso, né, e aprender com isso e ver como isso tem sido bom para as novas lideranças, para esse novo modelo de gestão. Então, se eu tenho um recado para dar para os líderes em relação à sua pergunta comunique-se mais com o seu time. Faça reuniões com os times de forma semanal, mas não esqueça do individual. Eu tenho como prática, todos os dias, conversar com alguém da minha equipe de forma individual. E essa conversa não tem nada a ver com trabalho. É uma conversa para saber como é que essa pessoa está. Como é que está a família dela. É uma conversa que pode durar 15 minutos, meia hora ou 1 hora. Mas eu dou uma parte do meu tempo para saber um pouco daquela pessoa. Ela é importante no meu time, ela tem que saber disso. Temos reuniões de departamento, reuniões de time, para falar de assuntos do trabalho. Mas nas reuniões individuais, vamos falar da pessoa física, do ser humano, porque eu pratico a liderança humanizada. Perfeito, Marcelo. Os processos de gestão de pessoas e de liderança são muito ágeis, né? Mudaram muito de uns anos para cá, né? São bem, como eu posso dizer, atualizados a cada momento, digamos assim. Como você enxerga os líderes de hoje e os líderes do passado, dentro da mesma empresa? Como juntar essas forças? Olha, pegando um gancho no que meu amigo Toso disse sobre as letras, no livro do Líder de A a Z, algumas letras eram letras muito difíceis. E uma delas foi a letra Y. A letra Y não é uma letra natural do nosso alfabeto português, né? O Y, o W, a letra K, elas foram inseridas depois de um tempo. E qual, Marcelo, vai ser a característica do líder com a letra Y? E eu fui buscar, não vou dar spoiler aqui não, mas eu vou falar uma característica do líder de A a Z com a letra Y, que eu fui buscar na geração Y. Nós estamos vivendo hoje em meio a gerações, né? Os baby boomers, geração X, da qual eu faço parte, geração Y, geração millennials, Z, beta, alfa, gama e por aí vem aí os nossos filhos, as crianças que estão nascendo. A geração Y, ela representa essa geração da liderança ágil, desses novos métodos. Eu, como muitos dos que estão aqui nos assistindo, talvez tiveram acesso a um computador ali na fase de adolescente, quase já adulto. As crianças de hoje, antes às vezes até de sair andando, né? O pai e a mãe já dão um tablet para a criança. Assiste aí, como que é? Poppa Pig, Pig Pop, eu nem sei o nome desses desenhos. Mas é uma forma de entretenimento e a criança, você fala assim, não sabe nem falar nada ainda, mas já sabe com o dedinho, ó, fazer assim no touch, né? No touch screen daquele iPad. Isso é incrível. Vamos voltar um pouquinho atrás. A geração Y, a geração Millennium, eles, diferente de nós, eles também já nasceram
tecnologicamente mais avançados. Então, existe uma aceleração natural que eles possuem já pela sua essência de como eles nasceram, o modelo deles de criação. Né? Nós, líderes, baby boomers e X, estamos aprendendo com eles isso. Por isso que o líder, que deu tudo certo, que fazia tudo certo até ontem, precisa quebrar alguns paradigmas, desaprender algumas regras para aprender novas, para se manter relevante no mercado. Porque senão, a geração Y é a nova camada que está vindo de líderes, e eles vão tomar conta de tudo. Nós estamos saindo de cena. Daqui a pouco eu, o Toso, aí os executivos, a gente vai estar se aposentando, vai virar mentor, escritor, né, Toso? Não sei, o Toso gostou da brincadeira. Nós vamos ser mentores, conselheiros, ajudar essa turma. Mas o futuro são eles, sem dúvida alguma. E de uma maneira muito mais ágil, porque a tecnologia faz isso. Faz com que as coisas aconteçam numa velocidade mais rápida do que a gente vinha acostumado aí, talvez, nos últimos 10, 15 anos. Perfeito, perfeito. E quais as principais características de um grande líder? Eu acho que a gente já falou um pouquinho aqui durante toda a live, mas eu acho que o líder, a primeira característica do líder é ele ser um bom ser humano, sabe? De uma índole, né? De um caráter. Porque se você é uma boa pessoa, você vai cuidar bem das outras pessoas. Então isso tem tudo a ver, passa por essa questão da humanização, de ser uma pessoa humilde. Né? Eu estou aqui, olha aí, eu estou me vendo aqui por uma telinha, bonitão, né, terno e gravata, mas quem é o Marcelo na essência? Né? Me recordar que eu sou lá o neto de um zelador, filho de um mecânico, que estudei, batalhei muito para chegar até aqui, e saber que tem gente trabalhando comigo que é o Marcelo de ontem. Eu olho para alguns jovens que trabalham comigo e falo, cara, olha esse menino, 18 anos. Como é que eu estava com 18 anos? Como é que eu posso ajudar esse menino a não cometer os mesmos erros, talvez, que eu cometi, para que a carreira dele seja mais promissora do que a minha? É essa visão que eu tenho como líder hoje, sabe? De ajudar os meus colaboradores a irem além, a realmente realizarem os seus sonhos, porque no meio dessa realização dos sonhos, eles estarão me ajudando a realizar os meus, porque como time nós vamos dar melhores resultados. Então, o líder ele tem que entender que ele não é uma ilha, ele não lidera sozinho. Tá aí o nosso livro anterior, Liderando Juntos, que o conteúdo do livro fala muito sobre isso, o liderar junto com uma equipe. Você não lidera sozinho, né? E não toma decisões sozinhos. Então você precisa escutar o time, agregar as experiências de todos, para que você também seja um profissional melhor. Então eu acredito nessa liderança baseada na humanização. E qual a sua recomendação para os líderes que estão nos assistindo? Nossa, que peso, né? Eu gostaria de recomendar aos líderes que estão nos assistindo Bom, em primeiro lugar, se você está aqui nos assistindo, parabéns. Parabéns porque você entendeu que o tema liderança é algo relevante para a sua carreira. Talvez muitas pessoas estão lá assistindo um seriado, estão jogando, fazendo qualquer outra atividade, mas menos buscando o seu desenvolvimento pessoal. Então, parabéns para você que tirou esse tempo para estar aqui vendo esse nosso bate-papo, esse conteúdo. Isso já é metade do caminho andado. Mas a outra metade você vai ter que buscar. Você vai buscar através de treinamentos, através da leitura de livros, através de mentores, porque eu acho que todo líder ele precisa ter mentores. Não é porque eu cheguei a um cargo de executivo que eu sei tudo. Eu preciso continuar caminhando. E aqui, desses nossos amigos que participaram na leitura prévia do meu livro, deram depoimento, todos eles são os meus mentores. Eu busco conselho e bebo da sabedoria de todos eles diariamente, porque eu não sei tudo. Então, meu conselho para o líder é: nunca ache que você sabe tudo. Não é se diminuir ou se mostrar fraco, dizer que não sabe, que precisa da ajuda de alguém. Muito pelo contrário. Isso é se mostrar humano, mostrar que você também tem fragilidades, não sabe tudo, mas tem a humildade de buscar esse conhecimento com aqueles que sabem de uma determinada área mais do que você. Então, se junte de pessoas boas ao seu redor, para que você não seja um líder sozinho, excepcional, mas que você tenha um time excepcional. Essa é a minha dica para os líderes.
Certo, Marcelo. A gente está chegando no final da nossa live de lançamento e, infelizmente, eu vou fazer uma última perguntinha para você antes da gente anunciar os sorteados, tá bom? Mas é uma pergunta que, na verdade, é para ajudar a instigar ainda mais os leitores a comprar o seu livro. Por que eles devem ler o seu livro? Bom, como a gente apresentou no começo, são mais de 25 anos de experiência profissional. Então, esse livro é um livro onde eu trago um conteúdo, não só de tudo aquilo que eu já li e estudei sobre liderança, inteligência emocional, propósito, programação neurolinguística, que são as matérias que eu realmente mais estudei e me aprimorei ao longo da minha carreira, mas especialmente daquilo que eu vivo na minha prática, sejam dos meus erros, como principalmente dos meus acertos. Então, o leitor, ele vai ter um livro fácil de leitura, vai falar com ele no dia a dia, aquilo que ele vive lá no dia a dia. Nossa, o Marcelo escreveu aqui um negócio que eu passo. E por que você passa? Porque eu também passo. Eu não sou um acadêmico. Apesar de ser escritor, palestrante, treinador, eu também sou um executivo, que foi um dia supervisor, coordenador, gerente, já fui no chão de fábrica. Então eu sei o que você passa. E eu transferi tudo isso aqui, ó, para esse livro para poder te ajudar. Então, não quero de forma alguma falar mal de qualquer outro autor ou escritor. Mas existem muitos livros que trazem muita teoria, ou livros escritos por pessoas que não vivem a liderança, nunca foram líderes. E aí eu te pergunto, né? Essa base vai te servir? Se você quer alguém que conhece o que você está sentindo, o que você está passando, a liderança na prática, eu posso te ajudar. Líder de A a Z. Recomendo para você. Obrigada, Marcelo. Obrigada por suas palavras, pelo bate-papo. Mas antes de eu finalizar aqui, deixa eu anunciar quem são os vencedores. Vamos ver. Olha, Gilmara. Aqui no YouTube está como Gilmara B. E Évila Carreira. Parabéns para vocês. O que eu peço agora é que vocês, por favor, nos enviem um e-mail para marketing@literarybooks.com.br. Nos informe nome completo, endereço, informações como RG e CPF, que vocês receberão o livro de vocês em casa, ok? Parabéns! Se você me permite, Débora, claro. Eu gostaria também de fazer um desafio, não sei quantas pessoas ainda estão conosco até esse horário, ou aqueles que vão assistir depois, mas eu queria fazer... 44 pessoas ao vivo aqui, por enquanto. Legal, então eu gostaria de fazer um desafio para aqueles que tirarem um print agora da tela, que estão aí nos assistindo, e me marcarem em alguma postagem, em alguma das redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim. Marcelo, eu estive lá no lançamento. E marcar e colocar essa foto, eu também quero dar um presente para essas pessoas, se você me permite, tá bom? Então tira aí a foto, faz a marcação, Marcelo Simonato Oficial, manda lá na sua rede social, que eu vou te mandar um presente. Perfeito. Só para lembrar quem está assistindo a gente, você pode repetir para a gente qual que é o seu perfil? Marcelo Simonato ou Marcelo Simonato Oficial. Jogou no Google, nas redes sociais, vai me encontrar. Perfeito. Pessoal, vocês ouviram, hein? Tire print e marque o Marcelo. Vocês vão ter uma surpresinha por aí, hein? Marcelo, foi um prazer fazer esse lançamento virtual com você. Agradeço a todos os convidados que estavam com a gente, que estão ainda aqui com a gente, a todos que estão nos assistindo, para conhecer um pouco dessa obra incrível e transformadora, com certeza, na vida de todo líder, todo futuro líder. Porque, como o Marcelo disse, todo mundo um dia pode ser líder, né? Ninguém nasce líder. Você pode ser transformado, formado num líder, não é, Marcelo? É isso mesmo, é isso mesmo. O livro é para todas as gerações, todos os públicos, de A a Z, qualquer um pode ler e ser impactado e ajudar na sua vida. Perfeito. E aos que nos assistem ainda, lembrando que o Líder de A a Z está disponível nos formatos impresso e digital, nas principais lojas físicas e virtuais. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Ok, gente, foi um prazer estar essa noite com vocês. Aos que nos assistem, fique conosco, curtem esse canal. Essa live ainda estará disponível no nosso canal no YouTube. Assistam novamente, porque realmente é um conteúdo muito enriquecedor. Um abraço, até a nossa próxima live. Até mais, gente.